Um professor de história que nunca pisou numa escola de teatro e ele já foi indicado ao Emmy Internacional. Ó, não é um erro de Google não, tá? Mas depois de 10 anos dessa indicação, esse homem mesmo tá parando o Brasil inteiro fazendo o Eliminador da Máfia, o Homem da Máfia, que passa a metade da série nas intensidades. A gente tá falando o Tahir. Pois é, vocês conhecem quem é o ator? Pois é, que faz o personagem por trás de tudo isso. Nos próximos minutos a gente vai falar do episódio final de Meu Nome é Fará, também do Tahir, do ator que o Engin Ayorek vem interpretando. Sim, a gente vai falar sobre tudo isso e porque essas conexões mudam tudo, o personagem grande da carreira dele, toda a história de vida a gente vai comentar a partir de agora. Então já deixa o seu like, o seu gostei, o seu se inscreva por aqui neste canal maravilhoso. Recapitulando, para ninguém situar, Meu Nome é Fará, no original Adin Fará, foi produzida pela O3 Média, exibida pela Fox Turquia entre março e dezembro de 2023, e é um elenco muito potente, né? Farah é uma médica iraniana que ficou presa em Istambul, não pode exercer a profissão, trabalha como faxineira para sustentar o filho Kerim-Shah, que tem uma deficiência imunológica, então ela vê um crime e o homem mandado para resolver o problema é o Tahir, o executor que vive há anos sobre as ordens ali de Ali Galip. Então a série toda nasce dessa ordem que ele não cumpre. Agora, se a gente for reparar numa coisa, todo mundo vai tentando entender a série, mas a gente fala do casal da química mesmo, com a maravilhosa Demet Özdemir e da cena de ação, né? Ou seja, mas eu acho que a melhor cena de Engin Ayorek eu acho que não tem a ver com o beijo, com as intensidades. É quando o Tahir olha para Kerim-Shah através do plástico do quarto esterilizado e a gente pensa no que está acontecendo ali. Um homem cuja profissão é encostar em pessoas para machucá-la, descobre uma criança em que ele literalmente não pode encostar. Então a barreira física vira essa barreira moral. E o ator entende isso, né? Porque ele não força emoção, ele não chora, ele não faz cara de arrependido, ele só para de respirar, né? A intensidade da atuação do Endin nessas cenas é muito forte. E aí que a série entrega o que é de verdade, né? Meu Nome é Fará, não é sobre uma faxineira que testemunhou esse crime, é sobre um criminoso descobrindo que existe sim um tipo de proteção e que ele tá completamente à mercê disso, de mudar tudo que ele achava, né? Bom, quem assistiu Esperando Novela Turca de galã, levou uma rasteira, porque o galã aqui, ele aceita ser moralmente feio por metade da temporada, né? E ele topa isso, ele topa ser esse cara curvado, esse cara negativo, só que tem mais, porque essa escolha não veio do nada. O Engin Ayorek, ele nasceu em Ankara, capital da Turquia, em 12 de outubro de 1981. Ele é filho de um funcionário público, de uma dona de casa, tem um irmão mais novo, é apaixonado por mergulho, sempre que dá, ele some pro mar, ou seja, zero berço artístico. Ele nunca teve formação oficial em atuação. O que sempre o puxou foram as letras, né, escrever dramaturgia, e ele se formou em História pela Universidade de Ankara. Ele chegou a dar aula e foi trabalhando ali como amador que decidiu aí virar ator. E aí a virada de tudo isso é em 2004. Ele vence o concurso Turquê num Desilar, né, e o Desilar, que é o Estrelas da Turquia. E aqui tem uma conexão que a gente pode fazer tudo isso. Um dos outros destaques daquele mesmo concurso era Beren Saat, que viraria uma das maiores atrizes da televisão turca. Então, os dois futuros protagonistas de Fatma Gül se conheceram quando ainda não eram ninguém disputando o mesmo prêmio de calor, ou seja, o universo dando um jeitinho e conectando. Porque do concurso saiu o primeiro papel da série, Yaban Djimat, né? O primeiro protagonista real veio em Burbulat ou Sam, né? Como o Mustafa Ali Bulut, e foi a força dessa interpretação que colocou a série no radar do público. Depois veio Kerim Ilgaz em Fatma Gül, né? Que o Brasil aí conhece como A Força do Amor. E aí depois veio o Omer Demir em Cara para Aşk, né? Papel que ele rendeu o melhor ator no seu internacional
Drama Awards em 2015, indicação ao Emmy Internacional. Ainda teve Sanjar em Sefirin Kizi e também Kerim, né, o Omer Sanjar, né, Tahir, né, e é sempre mesmo o homem ali com idades diferentes, ou seja, não é uma carreira extensa, mas com grandes personagens. Agora, se a gente for assistir a mesma série que a Turquia assistiu, por que eu digo isso? Lá, a versão original terminou com 27 episódios longos, de 2 horas e 20, em 2 temporadas. A distribuição internacional tem 89 capítulos no Brasil e a Netflix disponibilizou apenas 47, ou seja, eles pegaram 2 horas e picotaram nessa versão internacional aquele ritmo viciante de gancho, né, e tal. E essa remontagem é de streaming, versão internacional, e o que esse ator faz, o Engin Ayorek, ele constrói um personagem em silêncio, né, na respiração, em cena que demora, e isso é intensidade, né, é o caminho de como ele constrói tudo isso. Então, vale sim acompanhar a história de Meu Nome é Fará, a versão original também. Mas me conta aqui, vocês conheciam um pouco desse ator? Já conheciam um pouco dele? Ele fez Berço de Ouro também, a gente já vai falar sobre tudo isso. Agora, 3 detalhes escondidos em Meu Nome é Fará e na carreira dele que conecta tudo. O primeiro é o sobrenome. O papel que lançou Engin Ayorek foi Mustafa Bulut em Ali Bir Bulut, ou Sam, né? Então, 2 décadas depois, o personagem dele em Berço de Ouro se chama Osman Bulut, né? De novo, esse é um fato da Turquia, né? Nunca vi tanto gostar de Zeynep ou Bahá em umas novelas, né? Porque alguns nomes sempre voltam. O sobrenome que abriu a carreira reaparece no maior sucesso internacional. O segundo é literário. Em 2018, ele publicou um livro de contos chamado Seslik, né, que significa ali silêncio. O homem que ficou mundialmente conhecido por atuar calado ali, escreveu um livro chamado Silêncio, né? Ou seja, lá na Turquia ele tinha essa fama de atuar em silêncio com o Tahir, né? E isso é uma curiosidade de conexões. Agora, Meu Nome é Fará é uma adaptação de um formato de uma série argentina, o mesmo que gerou a série americana também. A história é a mesma. A diferença turca é que eles transformaram o capanga num protagonista de peso igual. Nas outras versões, esse tipo de personagem ele é um acessório. Aqui ele é metade da série. E isso acontece porque eles colocaram um ator desse tamanho no papel, né? Porque eles queriam fazer essa força ali do amor proibido. E tem uma história de bastidor que eu tava lendo que explica muito sobre ele, melhor do que qualquer entrevista. Porque quando o convite de Berço de Ouro aconteceu, o Engin Ayorek, ele hesitou em aceitar, vocês acreditam? O motivo declarado, ele achou o personagem frio e materialista demais. Ele só topou depois de longas conversas sobre a jornada de redenção do empresário. Lembra que eu falo aqui pra vocês, quando a gente comenta de novelas turcas, que eles constroem redenção como ninguém, né? Então, pensa nisso, um ator no auge, com uma produção internacional na mão, quase recusa, porque talvez o personagem não tinha alma suficiente, né? Os turcos, eles são muito filósofos, eles gostam muito da filosofia, eles gostam muito de metáfora, né? O Alcorão, ele tem muitas metáforas, né? Ele tem muitas vivências, e os livros dos sufis, né? Enfim, não vou ficar dando aula de história aqui, porque não é o meu foco, mas os turcos, para entender um pouco ali das conexões turcas, eles gostam muito da filosofia, eles são muito apaixonados e intensos, né? Lá na Turquia, minha visão, tá, gente? A minha visão não quer dizer que seja a realidade, mas é a minha visão de como eu enxergo, como eu estudo a Turquia. Eles não têm medo de ser vulneráveis, né? Então você vê, as atrizes, elas são muito fortes, então por isso que eles são muito intensos mesmo. E aí, isso, claro, mexeu com o Berço de Ouro, que lembrando que começam as gravações agora em agosto, aí no final do mês de agosto, as gravações da segunda temporada de O Berço de Ouro. Agora, eu acho que uma coisa que muda tudo é que Engin Ayorek é formado em história. História é a ciência de provar mesmo ali contar o que aconteceu. E veja o que aconteceu no fim de Meu Nome é Fará. Porque no último episódio, a partir de agora tem spoilers, tá? Então, se você não assistiu ainda, se você não assistiu a versão turca, muito obrigado pela companhia desse vídeo, mas eu vou falar um pouquinho agora com spoiler de tudo que aconteceu. No último episódio de Fará,
A Farah ela recebe a bênção de Benan, as imagens ali de todo o crime, o material que poderia comprometer Bade e Gonu, e decide destruir a gravação para proteger as duas. É então que Bade revela que Tahir estava colaborando com a polícia e pretendia assumir a culpa pelo crime para proteger a Farah. E ela corre atrás de Mehmet para impedir o sacrifício. Óbvio que o momento da série é a destruição de uma prova, né? O documento é queimado para que as pessoas sobrevivam. E o que vem depois é a mesma lógica, né? E essa intensidade, né, de todo esse caminho. Então, a série acerta muito, né, de como o Engin Ayorek construiu esse personagem muito forte, como que ele vem interpretando tudo isso desde 2004. 5 personagens diferentes, homens tentando negociar com o próprio passado, e é legal como que ele trouxe isso para a arte dele, personagens que conectam com a vida real dele. Bom, quero saber a opinião de vocês, de tudo que vocês acharam. De Meu Nome é Fará, se vocês gostam do trabalho do Engin Ayorek. Quero saber da opinião de vocês. Deixe o seu like, se inscreva por aqui. Tamo junto e até a próxima.